Oi, gente, boa noite, gente. Boa noite a todos vocês. E hoje a gente vai ter como uma convidada muito especial. Ela é a Yasmin. A Yasmin tem 19 anos, nasceu em Florianópolis, mas atualmente ela está morando em Palhoça, Santa Catarina. Say hey, hey, hey. Eu vou chamar a Yasmin agora. Oi! Yasmin! Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo sim e com você? Tudo jóia. Muito feliz em receber você aqui para Eu você que contar um agradeço o pouquinho da sua convite. história tão nova, tão linda e com tantas superações, hein, Yasmin? Obrigada! Não é verdade? É Yasmin, sim. quando eu fiquei sabendo da sua história, eu achei assim, fenomenal. Uma pela sua idade, uma pela sua garra, outra pela sua força de vontade de viver. Você foi tão guerreira, você teve tanta vontade de viver, que isso é tão Obrigada. bonito, que eu queria que todo mundo soubesse da sua história. Então é por isso que você está aqui hoje. Eu quero que você conte desde o início, sem pressa. Meu problema de saúde começou assim que eu nasci, só que eles só foram descobrir o que era com 56 dias de vida. Eu já nasci vomitando, nasci com febre, vomitando pra caramba, e aí com 56 dias de vida eles descobriram que eu tinha um quadro de má rotação do cólon. Meu intestino meio que nasceu torcido. Eles fizeram a cirurgia com 56 dias de vida pra distorcer meu intestino, só que eu não fiquei bem. Tive que refazer essa cirurgia com 2 anos e meio de vida. Vida normal até então. Com 1 ano e meio, eu tive um quadro de aderência. A minha cicatriz se colou, minha barriga se colou e eu tive que ser reoperada novamente. Vida normal até os 13 para 14 anos. Tudo certo. Eu faço aniversário em janeiro. Quando eu tava com 13 anos, em dezembro, na verdade foi um pouquinho antes, em novembro, eu tava na feira de ciências da escola e comecei a passar mal. Vomitar na escola, eu achei que era uma virose. E minha mãe também. Nunca que ia passar pela nossa cabeça que o problema de 13 anos atrás tinha voltado. As 2 primeiras semanas a gente ia no hospital, parava no pronto atendimento, eles me medicavam, me deixavam no soro e era aquela coisa de sempre, é virose, e manda pra casa. Mesmo a gente contando todo o meu problema de saúde e tudo mais, todo mundo, não é virose, fica por isso. Eu ia pra casa. Até que um dia eu tinha acabado de chegar do pronto atendimento em casa e eu comecei a vomitar verde. E aí minha mãe me levou de volta no pronto atendimento e a médica de plantão mandou pra casa. Só que aí uma residente parou minha mãe no corredor e falou assim, mãe, eu acho que é algo mais sério. Leva ela num hospital mais especializado, um hospital que, né, seja mais sério. Porque era uma policlínica que minha mãe tinha me levado. E aí nesse hospital, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer um raio-x. E no raio-x eles viram que meu intestino tava torcido. Isso era em torno de 10h30, 11h30 da noite e não tinha como eu ser transferida pra um outro hospital. Era o hospital universitário que eu tava. E lá não era, assim, especialidade deles tratar de casos como o meu. Aí eu fui transferida pro Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é um hospital aqui em Florianópolis, às 7 da manhã do dia seguinte. E esse hospital foi o que me tratou quando eu era neném. E por coincidência, quando eu cheguei no hospital, o médico-chefe que tava de plantão foi o mesmo médico que cuidou de mim quando eu tinha 2 meses e meio de vida. Além de mim, a minha irmã também nasceu com o mesmo problema que eu. Nós somos o único caso registrado de reincidência de má rotação do cólon entre irmãs. Então, assim, não tinha como esquecer. E na hora que a gente chegou, ele olhou pra mim, a minha mãe contou mais ou menos por cima a história, e minha mãe falou que ele tinha nos atendido a hora que a gente chegou, só que ele falou, não lembro. Quando a gente contou a história, eu tenho uma foto com ele guardada no meu celular. Na hora que eu mostrei a foto, ele, eu não acredito que é você. Eu falei, eu... E aí eu acabei tendo que ficar com sonda nasogástrica e tudo mais. Eu era nova. Acabei perdendo minha formatura do 9º ano, aquele ano. E fiquei no hospital até dia 23 de dezembro. Aí eu acabei tendo que ser operada nesse meio tempo. Eles me deram alta pra passar o Natal em casa. Só que aí, dia seguinte, bem na ceia do Natal, eu passei mal, tive que voltar pro hospital. Dia 17 de janeiro, eu tive que ser operada. Eu tava jantando, comecei a passar mal, vomitar. E eles viram que o meu intestino tinha dado uma obstrução muito feia. Foi onde eu coloquei minha primeira colostomia. No dia do meu aniversário, eu tive que voltar pro hospital, porque eu comecei a passar mal de novo. E aí, até mais ou menos julho, que foi quando eu tirei minha colostomia, eu ficava mais tempo no hospital do que em casa. Eu fiquei 6 meses com a bolsa. Aí eu tirei no meio do ano, em junho, porque não fazia efeito, era pra bolsinha funcionar e eu não conseguia evacuar, eu ficava mais no hospital do que em casa. Eu praticamente perdi meu ano inteiro escolar. Tirei a bolsinha, fiquei 2 meses sem ela e precisei colocar ela de novo em outubro. Dia 2 de outubro, um pouquinho antes eu tava internada no hospital já, porque eu comecei a vomitar em casa. E aí, no dia 2 de outubro, meu quadro ficou mais sério e deu um quadro de volvo intestinal.
meu intestino torceu. Aí eles tiveram que me operar. Só que nessa cirurgia do dia 2, eles perfuraram meu intestino e não viram. Eles fecharam minha barriga com o meu intestino perfurado. Eu fiquei com o intestino perfurado do dia 2 até o dia 5 de outubro. No dia 5 de outubro, eu lembro certinho, eu tava super bem, minha recuperação tinha sido ótima da cirurgia. Eu fui fazer xixi sozinha. Eu sentei na privada, eu senti uma dor absurda na barriga. Eu não consegui nem levantar. Aí minha mãe chamou o médico e tudo mais. Eles falaram que acharam que não era nada, isso era de manhã. Eu fiquei até a noite sentindo dor. Aí chegou a noite, eles decidiram fazer um raio-x porque eu comecei a vomitar muito. Aí no raio-x eles viram que tinha alguma coisa errada, né? Que tinha uma perfuração. E aí eles falaram que meu intestino se perfurou sozinho. Eles não iam assumir o erro deles, claro. Não ia. Né? Não ia. Na madrugada do dia 5 eu fui operada de novo. Eu cheguei do pós-operatório, não é que eu tava mal, mas eu não tava bem. Aí eu fiquei passando mal do dia 5 até o dia 22. No dia 22 eles viram que eu teria que refazer aquela cirurgia, que assim, eu tava com muita aderência na barriga, ainda tinha resto de fezes dentro da minha barriga, que não tinha conseguido limpar bem tudo, que tinha ficado a sujeira da 2 semanas atrás. Eu tive que ser operada de novo no dia 22, só que eu tava muito debilitada. Eu tenho até fotos no meu perfil, eu tava assim, bem magra, eu já tava com 40 quilos, eu tava amarelada, eu tinha perdido muito sangue, então assim, foi uma cirurgia bem complicada. Eu lembro até que a médica pediu pra gente entrar em contato com minha família, porque eles acharam que eu não ia sobreviver à cirurgia. Eu conversei até com os meus avós, com meu pai, me despedi de todo mundo e fui pra cirurgia. Voltei, passei assim, umas 2, 3 semanas bem mal, mas saí do hospital, isso que importa. E saí com colostomia. Foi uma tristeza pra você, né? Foi. Que você achou que você ia sair sem a colostomia. Ô, gente, a Yasmin, ela tem um canal no YouTube que conta toda essa história, né, Yasmin? Conta, tudo tintim por tintim, fotos, tem tudo. Tem cada foto, assim, de cada momento da vida dela lá. E eu te falo que realmente você foi uma guerreira. Obrigada. Então, naquele momento que você fala que você tem que ligar para os seus pais para avisar que o pior vai acontecer, não foi mais ou menos isso? Os médicos te tiraram a esperança de vida. E aí você precisava de ligar para os seus pais. E aí você ligou. E você foi. Depois de tanta cirurgia, de tanta coisa, você foi e fez a cirurgia. Voltou. Sofreu demais. Lá tem os relatos, tem a sorte. Eu queria mostrar aqui, mas não tem como a gente mostrar, né? Não. De cada coisa. Aí vem o outro processo. Que aí você conseguiu um amigo. Foi. Né? Na verdade... Aí vem a história do seu melhor amigo. Que você... Que hoje é meu namorado. Quando eu comecei a passar mal no 9º ano, eu já conheci o Guilherme, que é o meu namorado hoje. A gente se conheceu no final do 7º ano. Então a gente já conhecia fazia uns 2 aninhos quase. Não, 1 ano e pouco mais ou menos. Assim que eu internei, pouca gente sabe, mas eu me afastei dele quando eu coloquei a colostomia pela primeira vez. Você tinha vergonha, não é isso? Eu tinha vergonha dele. Eu não queria falar, eu tinha vergonha, eu não aceitava. Porque a minha primeira bolsinha, eu não aceitei ela. Foram assim 6 meses que eu não usava biquíni, eu não saía, eu não fazia nada, eu morria de vergonha das minhas cicatrizes. Eu tinha vergonha de tudo isso, que eu só tinha 2. Eu tinha a bolsinha e a cicatriz da barriga, eu só tinha isso, não tinha mais nada. Mas aqui, eu morria de falar, vergonha. As pessoas não sabiam na escola? Ninguém sabia que você usava bolsinha? Sabiam, e eu passei muita coisa ruim na escola por conta disso. Porque eu tava no 9º ano, as crianças eram maldosas, aí faziam chacota com a minha cara, sofri bullying na escola por conta da colostomia, as pessoas tinham nojo. Foi um momento, assim, muito difícil na minha vida. Eu voltei a ter contato com ele quando eu coloquei a minha 2ª colostomia, praticamente. Quando eu estava no hospital que a gente voltou a se falar, porque a gente tinha um amigo em comum, e esse amigo em comum falou pra ele que eu tava internada, ele também tinha visto, a gente acabou voltando a se falar. Quando eu saí do hospital, que eu tinha colocado a bolsinha, e eu fui pra casa no pós-operatório e tudo mais, ele foi me visitar. Eu cheguei em casa mais ou menos em novembro. A gente começou a se ver pessoalmente mais ou menos em fevereiro, março. Aí a gente começou a namorar em abril. Fevereiro, março, abril. A gente começou a namorar dia 18 de abril. E aí eu fiquei 4 anos com a bolsinha. E é mais ou menos o tempo que a gente tá namorando. Fazem 4 anos e 2 meses que a gente já tá juntos. Então, na época que você usava a bolsa, você começou a namorar com ele e aí você não tinha vergonha? No começo eu tinha, um pouco. Mas aí, ele nunca foi aquela pessoa de me olhar torto, nunca me olhou estranho. Eu lembro, foi muito engraçado, assim, a primeira vez que eu mostrei a minha colostomia pra ele, que eu mostrei o meu intestino pra ele, ele olhou assim pra mim e falou assim, parece uma almôndega. Então, assim, sempre foram reações muito normais, sabe? Ele nunca olhou com nojo, nem nada do tipo. Eu tomava banho e ele via meu intestino e nunca falou nada. Já aconteceu, assim, eu lembro
de situações, teve uma vez que eu tava na praia, bateu uma onda na minha bolsa e a bolsa saiu. Eu fiquei com o intestino pra fora. E eu fiquei sem reação. Eu fiquei parada olhando assim e a bolsa boiando, meu intestino pra fora. Foi ele que pegou a bolsa e encaixou de volta. Porque eu fiquei em choque. Eu fiquei assim, ó. E agora? Então ele já sabia mexer com a bolsa e tudo? Já, porque quando eu ficava no hospital, nesses 4 anos, teve acho que 2 vezes que eu parei no hospital por conta de... É que assim, eu tenho problema de ansiedade. Eu fico muito ansiosa, ou meu intestino tranca ou meu intestino solta. Tava numa semana de provão, perto de Enem, meu intestino trancou. Eu tive que ficar uma semana e pouquinho internada no hospital e acabou que os últimos dias quem ficou comigo foi ele. Ele me ajudava a fazer tudo, trocar a bolsa, tinha que fazer limpeza, ele que me ajudava com tudo. Você tem medo de ter que voltar a usar de novo a bolsa? Olha, eu vou te Porque falar que eu não tenho medo. Não? Porque assim, quando eu fui no médico pra tirar a minha bolsa, claro, eu queria tirar, era óbvio. Mas eu tinha aquela coisa de... se eu não puder, eu já tô acostumada, sabe? Eu consegui levar uma vida normal com a bolsa. Porque a primeira bolsinha que eu coloquei, me colocaram muitas barreiras. Os médicos falavam pra mim, tu não pode ir na praia, tu não pode pegar sol, tu não pode fazer isso, tu não pode dormir de barriga pra baixo. Eu não podia fazer nada. E com a segunda bolsinha, eu comecei a eu mesma testar os meus limites. Eu ia na praia, eu pegava sol, só que tudo com cuidado. Eu ia de 6 em 6 meses na estomaterapeuta, que é responsável pela colostomia. Sempre fui super elogiada. Todo mundo fala que quem me atendia falava, nunca vi uma colostomia tão bem cuidada. A colostomia era uma cor viva, bonita, minha pele nunca estava irritada. Eu sempre cuidei muito bem, eu fazia de tudo. Já teve vezes de enfermeiras me encontrarem na praia com a colostomia e falarem assim, tu vai na praia e tu usa colostomia? Eu falo, Você sempre morou com a sua mãe antes de mudar pra Palhoça? porque assim, meus pais são separados. Meu pai mora no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e minha mãe mora na Palhoça. Durante todo o tempo, praticamente, que eu fiquei com bolsa, eu morei na Palhoça com a minha mãe. No último 1 ano que eu fui fazer o meu tratamento em São Paulo, eu fui morar com o meu pai, eu e meu namorado em Ribeirão Preto. Aí foi onde eu fiz todo o meu tratamento lá, fiz todas as próximas cirurgias, porque depois que eu tirei a bolsa, eu passei por mais 4 cirurgias lá em São Paulo. Eu tirei a bolsa ano passado, em maio. Tava tudo certo, eu tava em casa. Linda, maravilhosa, 4 dias depois do pós-operatório já tinha tido alta. E eu comecei a vomitar em casa. E comecei a ir muito no banheiro, cheguei a ir 16 vezes no banheiro. Aí meu médico falou, não, volta no hospital, eu tava com muita dor. Ele falou, acho que tu pode estar tendo um quadro de gastrite medicamentosa. Porque eu tomei remédio com a barriga vazia. Fui pra lá, a gente tratou como gastrite e eu voltei pra casa. Um dos dias que eu estava em casa, eu espirrei, um dos pontos estourou. E aí eu comecei a desidratar, meus pontos abriram. E aí o médico falou, não, volta pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu tava assim, ó, raquítica. Toda o osso do rosto parecendo, olho fundo, tava bem desidratada e assim, com tanto assim dos pontos da minha barriga abertos. Nossa, aí foi onde ele falou pra mim, não, fica no hospital que eu vou fazer exame, vou limpar teus pontos, cuidar tudo bem direitinho. Aí, ao longo dos cuidados que a gente estava fazendo de limpeza dos pontos, ele viu que tinha dado início de uma infecção nos meus pontos. Aí foi onde toda a novela começou, porque a infecção foi aumentando, aumentando, aumentando. Ele teve que fazer, tipo, processos mais invasivos. Só que no meio disso, o meu intestino meio que deu um quadro de aderência de novo e se colou. A minha cicatriz se colou de novo. Então eu tive que ser operada. Eu tava com a infecção e com um quadro de aderência. Aí eu fui operada. Quando eu voltei da cirurgia pra retirada da aderência, eu voltei com 2 drenos. Um que a gente fala que é o dreno pera, que ele é a vácuo, e o outro é o dreno normal. Então eu tava com 2 dreninhos. Um eu fiquei só 1 semana e o outro dreno eu acabei ficando quase 50 dias ao longo de tudo, assim. Eu fui até pra casa com ele. Só que assim, esse outro dreno que ficou, depois de 2 semanas mais ou menos, ele se enrolou no meu intestino e deu uma perfurada. E meu médico falou, não, vou te levar pro centro cirúrgico, a gente só vai reposicionar ele. Só que nesse só vai reposicionar, eu dormi achando que eu só ia reposicionar o dreno e acordei com uma baita de uma cicatriz e sabendo que eu tinha sido operada. Eu não sabia que eu ia ser operada. A princípio seria só um reposicionamento de dreno. E a partir daí eu acabei subindo depois outras 5 vezes pro centro cirúrgico pra cuidar da minha infecção, que a infecção ficou um pouco mais séria. Quando eu tava quase 100% da infecção, tava tipo assim, não tendo mais que subir pro centro cirúrgico, eu peguei uma bactéria por um catéter que eu tava usando. Aí a bactéria mexeu bastante comigo, meu coração acelerou, eu fiquei, acho que foi com 140, 150 batimentos. Eu tive que ficar no oxigênio, eu não conseguia respirar direito, febre de 41 ponto não sei quanto. A bactéria melhorou, aí foi o processo de evacuar e conseguir comer de novo. Porque toda vez que a gente introduzia a alimentação, minha barriga distendia e eu começava a vomitar e passar mal de novo. Meu organismo não estava aceitando a alimentação. Então eu fiquei durante esse tempo todo praticamente sem comer, só recebendo nutriente pela veia. Aí assim, consegui entrar com a alimentação de novo, só que eu comecei a ficar muito ruim. Os hospitais queriam que
eu aceitasse a alimentação toda pra daí ir pra casa. Só que, querendo ou não, foram 50 e poucos dias trancada dentro de um quarto, né? Eu comecei a ficar, assim, ter crise de ansiedade, eu ficava muito ruim, eu ficava muito estressada. Teve uma semanada que eu não dormia de jeito nenhum, eu tava à base de remédio pra dormir. Então, assim, tava afetando muito meu psicológico. Aí o meu médico decidiu, assim, me mandar pra casa com o dreno. Eu pedi pra ele. Ele falou, não, tu vai cuidar direitinho? Eu vou. Aí eu fiquei mais ou menos uns 15, 20 dias com o dreno em casa. Aí eu lembro que, assim, o desespero para tirar o dreno era grande. Porque eu tinha medo que doía, porque ficar com ele doía. Aí ele cortou, ele falou, tu quer puxar? Eu falei, é eu puxar. Vai doer? Ele, não, puxa que tu vai ver. E eu puxei o meu dreno e não doeu nada. Tirei e fechou em 3 dias. E tá tudo certo. Mas, Yasmin, muito obrigada. Viu? Eu que agradeço o convite. Manda uma mensagem para todas as mulheres do mundo e os homens também que um dia pode passar por isso. Deus queira que não. Eu falo que nada é por acaso. Muitas pessoas vêm conversar comigo e pedir assim um conselho, o que eu tenho para falar, como facilita. Não tem jeito fácil de passar por isso, mas na minha família a gente sempre prega que a gente tem 2 maneiras de passar por tudo: no amor e na dor. Eu podia ter me revoltado, eu podia ter chorado, me isolado como eu me isolei durante um tempo, e assim, levado tudo de uma forma pesada, sabe? Mas eu sempre fui aquela pessoa de estar brincando com todo mundo, entrar no centro cirúrgico rindo com todo mundo, brincando, sempre estar com um sorrisão, fazer amizade com o hospital inteiro. Eu sempre preferi levar tudo com leveza. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu falo que se a gente tá passando por um momento difícil, não tem o que fazer, vai ter que passar. Então eu acho que se a gente buscar passar ele com leveza, vai passar muito mais rápido. Se Deus quiser. A nossa live hoje termina aqui com a Yasmin. Amei você aqui. Fala o nome do seu canal aqui. Manual da Colostomia. Gente, o canal dela é o Manual da Colostomia. Ela posta vídeo terça e quinta, horário aleatório ou tem um horário fixo? 7h30 da noite. Yasmin, muito obrigada. Tá todo mundo falando que você é uma guerreira mesmo. Maravilhosa, linda. Eu quero te agradecer demais por estar aqui comigo. Eu que agradeço o convite. Contando a sua vida. Muito obrigada. Até a próxima. E eu vou continuar dando notícias suas aqui. Gente, vai seguir a Yasmin lá no canal dela e no Instagram também. Beijo, fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Beijos. Tchau, gente.